Beleza, Valeriana. Eu vou até a nossa aula de amanhã, que amanhã a gente tem outra aula, né? Hoje eu vou continuar resolvendo essa sexta lista, né? Se a gente não conseguir resolver, eu vou gravar um vídeo e postar. Eu vou gravar um vídeo, né? Uma videoaula e postar aí no Google Sala de Aula para vocês verem como é que faz toda a resolução da sexta. Hoje eu coloquei aqui para a gente resolver novamente a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. E aí a gente tenta resolver todas. E aí, se não der para resolver todas, eu gravo uma videoaula e coloco para vocês terem noção de como que resolve todos esses exercícios. O Gabriel escreveu. Tem, Gabriel. Eu deixei aberta, apesar da data de entrega dela já, eu acho que já ter sido expirada a data de entrega, mas vocês podem entregar ela com esse atraso aí, por causa dessa dificuldade que a gente está tendo nessa parte do conteúdo, tá bom? Então, você pode. Expira hoje, né? Hoje, não, pode, vocês podem entregar aí até essa sexta lista, até na semana que vem, porque eu só vou conferir essa sexta lista no fechamento das notas, beleza? Então, quem tem alguma atividade pendente a quarta, a quinta ou a sexta, faça aí que eu vou corrigir sem perder nenhuma pontuação. Beleza? Então, galerinha, né, vamos começar mais uma aula, já está gravando, a tela já está sendo apresentada, deixa eu mostrar aqui para vocês, beleza? Na aula de ontem nós paramos resolvendo esse exercício aqui, e aí a última parte dele a gente não resolveu, beleza? A gente não resolveu, mas eu vou começar a resolver aqui do zero novamente, certo? Até conseguir concluir que nós temos mais tempo aqui nessa aula de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Toda vez que eu começo a resolver uma questão de relações métricas no triângulo retângulo, sempre eu vou começar dividindo os triângulos. Então, o primeiro passo é dividir os triângulos. Então, eu consigo dividir esse triângulo aqui, ó, maior, em dois outros triângulos, que vai ser o seguinte, ó, o primeiro triângulo vai ser o triângulo aqui, ó, AC, e esse ângulo reto, beleza? Então, o primeiro triângulo vai ser esse daqui, ó. Eu vou desenhar ele aqui, depois ele vem mais ou menos aqui, e depois ele vem aqui. E aí ele vai ter um ângulo reto que vai estar localizado bem aqui, ó. Ele tem um ângulo reto que vai estar localizado aqui. Beleza? Aqui vai ser o meu vértice A, aqui vai ser o meu vértice C, beleza? Então, olha só, o A daqui veio parar aqui, o C dessa região veio parar aqui, certo? Então, o B, ele vai estar localizado aqui, e a minha altura H vai estar localizada ali, beleza? E aí, como a gente viu ontem, né, eu sei que o comprimento de B até C mede 54, né, de B até C mede 54. Mas eu sei que de B até esse ponto aqui, ó, que é o ângulo de 90 graus, mede 48. Então, se eu fizer 54 menos 48, eu vou encontrar esse valor desse lado do triângulo menor. Então, 54 menos 48 vai ser igual a 6. Beleza? Então, essa daqui são todas as informações que eu tenho no caso aqui desse primeiro triângulo. Beleza? Agora eu vou desenhar o segundo triângulo. O segundo triângulo vai ser esse triângulo grandão aqui, ó. A, B e C. A, B e C. Então, eu posso dizer que todos esses triângulos, eles vão compartilhar esse ângulo C aqui. Então, agora eu vou desenhar esse triângulo completo aqui, ó, que vai ser lá no C, depois ele vai lá no B, certo? E volta novamente lá no C. Então, é esse triângulo grandão aqui, ó. Beleza? Então, ele vai ser aqui, ó, o C localizado aqui, então ele tem também esse mesmo ângulo desse triângulo maior, é o mesmo ângulo desse outro. Então, aqui também vai ser o meu B e aqui vai ser o meu A. Nessa região bem aqui, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, todo esse comprimento aqui, ó, do B até o C, vai medir quanto? 54. Então, aqui vai medir 54. Beleza? Essas são as informações que eu tenho.
E aí, a gente sempre começa a resolver da seguinte maneira: eu olho para o primeiro e pergunto quem é a hipotenusa desse primeiro triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é o maior lado. Como eu fiz o desenho e nem sempre o desenho sai perfeito, sempre eu gosto de pensar o seguinte, ó, a hipotenusa sempre ela vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. Então, quem está oposto ao ângulo de 90 graus é o B, porque nosso desenho, às vezes, nem sempre sai com escala boa. Então, vou escrever aqui, ó, o B. Aí eu coloco aqui o sinal de divisão, né? Coloco aqui em forma de fração e vou para o segundo triângulo. No segundo triângulo, eu faço a mesma pergunta. Quem é a hipotenusa desse triângulo grande? A hipotenusa vai ser, né, oposta ao ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 90 graus está localizado aqui, a hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vai ser 54. Beleza? Professor, Então, para calcular, quando pedirem as medidas desses dois triângulos, é sempre desse jeito que a gente acha? Sempre nós vamos proceder desse jeito. Alguns outros exercícios, não. Mas grande parte dos exercícios, sempre a gente vai proceder desse jeito. Dividindo no primeiro triângulo pequeno, depois o primeiro triângulo grande. Aí a gente faz quem é a hipotenusa desse, quem é a hipotenusa desse. E aí a gente consegue resolver. Mas todos os procedimentos, né, a gente vai executar dessa forma. Beleza? Leonardo, vou repetir aqui, ó. O Leonardo pediu para repetir, e aí eu queria só que você, Leonardo, me respondesse se você conseguiu compreender como que eu montei esses dois triângulos aqui. Você conseguiu entender como que eu montei esses dois triângulos? Ou você quer que eu volte nos dois triângulos? E aí? Sim, né? Então deu para entender. Eu entendi. É como se o primeiro triângulo você tivesse tirado do desenho, né? Isso, então veja bem, ó, como é que eu desenhei esse primeiro triângulo? Eu vim aqui e demarquei ele, ó. Eu vim aqui e fiz as suas demarcações. E aí eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e colei ele aqui, ó. Colei esse primeiro triângulo roxo bem aqui. Beleza? Foi isso que eu fiz. Aí depois, né, eu identifiquei todos os seus elementos, ó. O vértice é o vértice, eu fiz 54 menos 48, né? Então, se do ponto B até o ponto C mede 54, então se eu fizer 54 menos 48, eu descubro esse valor, que acaba sendo 6. Porque 6 mais 48 é igual a 54. Beleza? E agora montei, né? Então, o vértice C no vértice C, o vértice A no vértice A, o ângulo de 90 graus aqui, ó, eu localizei ele aqui, a altura H também coloquei aqui. Aí agora eu desenhei o segundo triângulo. O segundo triângulo é esse maior aqui, que eu vou fazer o contorno dele aqui, passando aqui por fora, ó. E aí depois eu desenhei esse segundo triângulo. Está meio de rosa, né? Acho que rosa. Aí eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V nele aqui e colei aqui. Então, olha só, o ponto C foi lá no ponto C, né? O lado B está no lado B, o vértice A no vértice A. Esse comprimento todinho, ele mede 54, coloquei 54, o ponto B e o ponto B. Depois de fazer isso, eu faço a pergunta, né? Quem é a hipotenusa primeiro aqui, ó? A hipotenusa desse primeiro vai ser quem? B. Então, é o maior lado, então, que está oposto ao ângulo de 90 graus, B. Aí eu divido e pergunto quem é a hipotenusa desse segundo triângulo aqui, ó. A hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus, que vai ser 54. Então, aqui vai ser igual a 54, beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 6 aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Peguei o 6 e coloquei ele lá. Agora, observa bem. O 6, ele está entre o ângulo de 90 graus e o vértice C, e o ângulo C. Então, o 6 aqui, ó, desse primeiro triângulo, ele tem que estar também, né, para o lado que está entre o ângulo de 90 graus e o vértice C. A gente sempre vai usar como referência
né, os que têm os vértices iguais, Então, o 6, ele está no meio entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C. Então, eu coloquei o 6 aqui. Então, eu vou escolher nesse outro triângulo quem está entre o ângulo de 90 graus e o vértice C, que vai ser quem? O B. Eu venho aqui e coloco o B. Agora, basta eu multiplicar cruzado. Vou multiplicar aqui, ó, B vezes B, que vai ser B elevado ao quadrado. 54 vezes 6. 54 vezes 6, 324. 324. Eu vou dar um peteleco aqui na orelha do 2, ele vai para o outro lado, na forma de raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, B é igual 324 raiz. Então, eu posso dizer que meu B é igual a 18. Encontrei o valor do B. Beleza? Então, se eu encontrei o valor do B, então eu posso agora pegar minha borracha aqui, ó, e apagar esse valor do B aqui e o valor do B que está localizado ali, certo? Então, no lugar desse B, eu vou colocar quem? 18 aqui e 18 aqui também. Agora, só falta encontrar, no caso aí, a altura H. Agora, veja bem, aqui não é um triângulo retângulo, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho o 6, o 18, e tenho que encontrar uma variável desconhecida. Então, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Né? O teorema de Pitágoras vai ser a hipotenusa elevada ao quadrado. Quem é a hipotenusa desse triângulo pequeno aqui? Ó? É 18. Então, vai ser 18 elevado ao quadrado é igual a soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, eu tenho o cateto 6, vou elevar ao quadrado, mais o cateto H elevado ao quadrado. Então, 18 elevado ao quadrado é 18 vezes 18. 18 vezes 18, 324. É igual, 6 elevado ao quadrado é igual a 36, mais H elevado ao quadrado. Agora, olha só, eu tenho que isolar o H, né? Para descobrir o valor dele, tenho que deixar sozinho. Então, 36, ele é positivo, vou jogar para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar assim, ó, 324 menos 36 é igual a H elevado ao quadrado. 324 menos 36 dá 288, que é igual a H elevado ao quadrado. Vou dar um peteleco aqui, ó, na orelha aqui do 2, ele vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. E aí vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 288 é igual a H. E aqui seria a resposta, né? E aqui seria a nossa resposta. Mas no livro, no gabarito, tá aí que a resposta é 12 raiz de 2 é igual a H. O que ele fez para encontrar esse valor? Ele fez a fatoração. É o que eu vou fazer agora. Eu vou fatorar esse número igual a gente aprendeu lá no primeiro bimestre. Eu vou fatorar esse... É porque que recomenda, né, quando não tem raiz quadrada de um número que não vai dar exata, fatorar ele no máximo que puder. Isso, no máximo que puder. E outra, nos exames vestibulares sempre cai uma raiz quadrada de um número que não existe, uma raiz quadrada que não tem um valor exato. Sempre nos vestibulares as respostas vêm desse jeito aqui. Então, agora eu vou ensinar como que a gente chega nessa resposta. Eu vou descer um pouquinho a tela e vou fazer nessa região aqui, ó. Eu vou pegar, né, o 288 e fazer a fatoração dele para a gente compreender esse procedimento. Vou começar com 2. Então, vai ficar 144, beleza? 144. Aí, eu vou pegar 144 e dividir por 2 novamente, porque ele é par. Vai dar igual a 72. Vou dividir por 2 novamente, que vai dar igual a 36, certo? Vou dividir por 2 de novo, que vai dar igual a 18, por 2 de novo, que vai dar igual a 9. Agora, eu não posso mais por 2. Vou dividir por quanto? Por 3, que vai dar 3. Vou dividir por 1, certo? Vou dividir por 3 novamente. Dividir por 3 novamente, que vai dar igual a 1. Então, veja bem,
eu posso escrever, né, o número 288 como sendo, né, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Então, olha só, sempre eu vou reagrupar de 2 em 2. Por exemplo, 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado. Então, esses dois aqui já eliminei. Agora aqui, ó, 2 vezes 2 é igual a 2 elevado ao quadrado. Então, esses dois aqui eu eliminei. Sobrou esse 2 sozinho, então eu vou colocar ele sozinho. Agora eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes 3, né, que vai ser 3 elevado ao quadrado. Beleza? Então, no lugar da raiz quadrada de 288, eu vou colocar quem? 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2, vezes 3 elevado ao quadrado, que vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, raiz quadrada, primeiro eu vou fazer aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2, vezes 3 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, certo? Agora, olha só, eu posso colocar uma raiz quadrada para cada um que tem um índice 2 aí, ó, que tem a potência 2. Por quê? Esse 2 aqui, ó, vai eliminar com essa raiz. Esse 2 aqui também, ó, vai eliminar com essa raiz. E esse 2 também vai eliminar com essa raiz. É como se eu colocasse uma raiz quadrada para cada um. Então, eu vou tirar todos que têm, né, elevado ao quadrado da raiz. Vai ficar assim, ó, 2, que foi esse primeiro 2, vezes esse segundo 2, vezes esse 2 aqui, ele vai continuar dentro da raiz, e vezes o 3, que também tem um índice elevado ao quadrado. O único que ficou dentro da raiz foi esse 2. Agora eu multiplico, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 é igual a 12, raiz de 2, e aí a gente encontra a resposta igual no gabarito. E essa parte aqui, pessoal, eu fiz de modo direto, né? Porque sempre eu tinha o costume de fazer com vocês separando, colocando uma raiz quadrada para cada, né? Mas pratiquem essa fatoração, porque essa fatoração vai cair na prova. Esse tipo de fatoração aqui vai ter que ter a necessidade de fazer isso aqui na prova. Então, tentem ver aí como é que eu cheguei. Alguém não conseguiu entender essa partezinha aqui, ó, dessa fatoração, que é bastante importante? Alguém não conseguiu entender? Pode prosseguir para a questão de número 3? Então, beleza, vamos resolver aí a questão de número 3. Então, olha só, então as respostas foram, né? B igual a 18 e H igual a 12, raiz de 2. Vou descer aqui um pouco a tela. Vou apagar essa região daqui, tá bom? Porque eu vou precisar de espaço. Então, vou apagar essa regiãozinha daqui, beleza? Para resolver a questão número 3. Questão número 3. Essa questão número 3... Uai, cadê a caneta? Tá aqui. Essa questão número 3, eu vou dividir, né? Eu vou dividir esse triângulo, né, de outra forma. E muitas das vezes, pessoal, tem que ter a paciência que nem sempre a resposta ela sai de imediato. A gente tem que fazer uma, duas tentativas. Primeiro, né, quando resolvi essa questão, eu fiz de um primeiro jeito e errei, né? E aí eu fiz de um segundo modo e consegui acertar a questão. Porque é exatamente desse modo que eu gosto de proceder. Porque são muitas fórmulas para decorar, e eu estou ensinando vocês a fazer o exercício sem a utilização de fórmulas, beleza? Vamos deixar essa decoração de fórmulas, né, de lado, vamos saber identificar quem é a hipotenusa, o que é um ângulo reto, que fica mais fácil. Então, olha só, Nesse, eu peguei referência ao triângulo médio e o menor triângulo. Isso, esse também eu fiz desse jeito. Eu tinha feito o triângulo pequeno e o triângulo grandão, deu errado. Depois eu peguei o triângulo médio e o triângulo pequeno, beleza? Aí, à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente já sabe quais triângulos escolher. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escolher primeiro esse triângulo aqui, ó, eu vou desenhar esse triângulo bem aqui. Beleza? Esse triângulo aqui, ó. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Então, eu vou colar ele bem aqui, ó.
Deixa eu desenhar ele aqui. Aí eu desço lá embaixo e depois volto. Beleza? Então, aqui eu tenho o vértice C, beleza? Aqui eu vou ter aqui esse ângulo. Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, porque é uma quina. Aqui eu tenho um vértice A. E aqui eu tenho a minha incógnita N, que eu vou colocar ela em cima, que é melhor, N. Esse lado mede N. E esse outro lado aqui, ó, mede 15. Beleza? Todo mundo comigo aí, para indo nessa identificação? Essa identificação aqui é primordial, é essencial. Agora eu vou desenhar o segundo triângulo. Veja bem, o segundo triângulo vai ser esse daqui, ó. Ele vem aqui, depois vai lá no B e volta fazendo esse triângulo aqui. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele aqui, ó. Ele vai descer aqui, certo? Depois vai até no B e volta lá no A. Tranquilo? Então, ele vai ter um ângulo de 90 graus nessa região. Então, aqui vai ser o meu vértice B, beleza? Aqui vai ser 15, certo? Aqui vai ser 15. E ele fala que aqui mede quanto? 9. Então, eu vou aqui e colocar o 9. Beleza? Aqui eu vou colocar o 9. Agora, observa bem. Ele não me diz qual é o valor da hipotenusa. Ele não me fala a hipotenusa do primeiro e nem a hipotenusa do segundo. Ele não fala a hipotenusa, certo? Então, é outra identificação aqui também, pessoal. Olha só, esse ângulo que está localizado aqui, ó, esse ângulo que está localizado aqui, ele é o mesmo que esse outro ali, beleza? Porque esses triângulos são semelhantes. E aí eu fiz só a identificação que esse ângulo aqui dessa região é igual a esse outro. E aí, como eu estava dizendo, né? No primeiro triângulo, ele não me diz quem é, no caso aí, a minha hipotenusa. Então, eu não posso utilizar, porque ele não me fala. E no segundo triângulo também, ele não me diz quem é a hipotenusa. Por isso que eu também não vou utilizar a hipotenusa. Então, eu vou utilizar aquilo que eu tenho. Por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho N, certo? Eu tenho que descobrir o valor de N. Então, eu vou utilizar o N, ó. Vou vir aqui pegar uma caneta preta, né? Então, eu vou escolher o N. O N, certo? Ele está entre quem, o N? O N está entre, né, esse ângulo C, que tem essa tirinha, e o ângulo de 90 graus, certo? Então, no outro triângulo, eu vou escolher quem está entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo que está sendo demarcado aqui. Então, o N vai estar para quem? Para 15. Por quê? Repetindo novamente. O N está entre o ângulo de 90 graus, essa é a nossa referência. O N vai estar entre quem? Vai estar entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo C. Do mesmo modo que, né, o número que eu vou escolher para dividir o N vai estar entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui, que tem o mesmo valor do ângulo C. Então, só pode ser o 15 aqui, beleza? Isso vai ser igual. Agora, eu vou escolher o que me restou. O que me restou de informação? Foi apenas o 15. Então, o 15, ele vai estar para o único que me restou também do outro lado, que foi quem? O 9. O 9 foi o que restou. Se eu utilizei o N e o 15, sobrou quem? O 15 e o 9. Por isso que eu fiz a divisão desses dois. Agora, o que eu faço? Na aula de ontem, perguntaram se eu poderia simplificar essa expressão. Eu posso simplificar essa expressão sem nenhum problema, mas eu vou multiplicar cruzado, que eu acho melhor. Por exemplo, vou multiplicar aqui, ó, N vezes 9 vai ser 9N, beleza? Vai ser 9N, tranquilo? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 15 vezes 15. 15 vezes 15, 225. 225. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Ó? O 9 está multiplicando o N. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. N é igual a 225 dividido por 9. Então, o N ele vai ser igual, né? 225 dividido por 9 dá igual a 25. O valor do meu N é igual a 25.
Agora, eu tenho que descobrir, já descobri o valor do N, tenho que descobrir o valor do A. Agora, olha só como que o valor do A ele sai sem fórmula. Olha só, eu sei o seguinte, ó, que o meu N, que eu vou riscar aqui, ele vale quanto? 25. Beijo, tchau. Vale 25, né? Então, vai ser o seguinte, né? Vai ser 25 mais 9, né? Então, o meu A vai ser 25 mais 9. 25 mais 9 vai ser igual ao meu A, né? 25 mais 9. Então, o meu A vai ser igual a 34. Beleza? Tudo certo? Tá ficando mais claro, galera, o conteúdo agora? De ontem para hoje, deu uma melhorada de uns 30% aí no entendimento? Melhorou muito. Melhorou? Bem melhor. Daqui para amanhã, daqui para sexta-feira da semana que vem, né, vai ficar melhor ainda, né? Porque vocês vão ter mais tempo para amadurecer esse conhecimento, tá bom? Então, vamos para a questão número 4. E outra, galerinha, a aula está sendo gravada, não deixem de assistir essa aula, por mais que vocês já assistiram, beleza? Porque aqui nós estamos fazendo aqui os macetezinhos sem decorar fórmulas, beleza? Essa daqui também é outra questão, né, que sempre eu faço ela de dois modos diferentes, né? Então, essa primeira questão eu vou fazer o seguinte, ó. As medidas indicadas no triângulo retângulo ABC da figura são tomadas em milímetros. Em milímetros, determine as medidas A, H, B e C. Tranquilo, como é que eu fiz? Escolhi dois triângulos. Sempre eu começo escolhendo dois triângulos. Às vezes, você pode escolher os triângulos errados, e aí você faz a outra tentativa e vai dar certo. Beleza? Então, isso mesmo, Heitor. Começa no dia 28. Então, olha só, eu escolhi esse primeiro triângulo aqui. Essa daqui eu vou fazer um pouco rápida, porque nós estamos em cima do horário, beleza? E aí eu volto, se ficar muito confusa a explicação, eu volto a explicar. Então, eu escolhi esse primeiro triângulo e vou desenhá-lo bem aqui, ó. Primeiro triângulo aqui, ó, vai ser, ele vem lá no A, depois ele vem aqui, né, nessa outra região, e ele fecha aqui. Beleza? E ele vai ter um ângulo de 90 graus localizado aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho o 36, nessa região. Aqui eu tenho o C e aqui eu tenho o H. Beleza? Aqui eu tenho o H. Aqui eu tenho o vértice A. Aqui eu tenho o vértice B. Esses são, né, as localizações dessa região. Agora eu vou desenhar outro triângulo. O outro triângulo que eu vou desenhar, eu vou escolher esse triângulo grande aqui, ó. Esse triângulo grande que está localizado aqui, ó. Vou pegar o maior de todos, certo? Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V e desenhar aqui, ó. Ele vai ser desse jeito aqui, ó. Beleza? Ele vai ser desse jeito aqui. Então, aqui vai ser o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, ele vai ter aqui, né, o ângulo de 90 graus localizado aqui, certo? Ambos aqui, ó, compartilham de um mesmo ângulo, ambos compartilham de um mesmo ângulo. Aqui é o vértice C, aqui é o meu lado C, e aqui vai valer quanto? Agora, olha só a sacada aqui, ó. Quanto é que vale de B até C? De B até C vale 36 mais 64. 36 mais 64 é igual a 100. Pronto, terminei aí de fazer essa primeira parte. E aí eu volto àquela pergunta, né? Qual é a hipotenusa desse primeiro triângulo aqui, ó? A hipotenusa do primeiro triângulo, ela mede quanto? C. Ela mede C. Então, eu vou escolher aqui, ó, C. Quem é a hipotenusa do segundo triângulo? A hipotenusa do segundo triângulo vai ser quem? 100. Vai ser o número 100. Então, eu vou colocar aqui 100. Isso vai ser igual. Agora, eu vou escolher aqui, ó, né, o 36. Eu vou escolher o 36. Agora, observa bem, o 36 está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo B. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o 36. Agora, no outro triângulo, eu vou escolher
né? A incógnita que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo B. Vai ser quem? C. Então, eu venho aqui e coloco o número C, né? Agora, eu multiplico o cruzado, ó. C vezes C, C elevado ao quadrado. Agora, eu multiplico 100 vezes 36, que vai dar aí 3.600. 3.600. Eu vou dar um peteleco aqui no 2, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. C vai ser igual, no caso aí, 3.600, raiz quadrada de 3.600. Então, C vai ser igual, raiz quadrada de 3.600 é igual a 60, beleza? Tranquilo? É só pensar assim, ó. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Mas como tem, no caso, não é 36, é 3.600, então vai ser 60. Beleza? Professor, Oi? eu descobri primeiro o H, aí para fazer o cálculo do C e do B, eu fiz como se fosse o Teorema de Pitágoras. Isso é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu vou pegar minha borracha aqui, ó. Agora porque nessa eu usei o H usando uma fórmula, como se o 36 fosse o M e o 64 o N. Eu multipliquei os dois e deu H. Isso, você pode fazer assim também, né? Se você preferir fazer a utilização das fórmulas, sem problema nenhum você utilizar as fórmulas. Eu prefiro não utilizar. Então, olha só, então eu vou apagar o C aqui e o C aqui, né? Então, esse C, eu sei que ele mede, né, 60, então ele mede 60, né? E aqui também vale C, mede 60. Agora eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, no caso aí, para descobrir, no caso, o H desse primeiro aqui, ó. Vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Porque, veja bem, olha só, como é que é o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo? Vai ser a hipotenusa elevada ao quadrado, que vai ser 60 elevado ao quadrado, é igual a 36 elevado ao quadrado mais H elevado ao quadrado. 60 elevado ao quadrado vai ser 3.600. 36 elevado ao quadrado, 36 elevado ao quadrado vai, 36 elevado ao quadrado vai dar 1.296, mais H elevado ao quadrado. 1.296 é positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, vai ficar aqui, ó, 3.600 menos 1.296 é igual a H elevado ao quadrado. Certo? 3.600 menos 1.296 vai dar 2.304, que é igual a H, que é igual a H elevado ao quadrado. Vou dar um peteleco aqui, ó, na orelha desse 2, ele vai para o outro lado, aí na forma de raiz quadrada. Vai ficar 2.304 é igual a H. Raiz quadrada de 2.304 é igual a 48, que é igual ao meu H. E eu acabo de descobrir o valor de H. Então, agora basta eu descobrir o valor de B, né? O valor de B aqui, ó, eu descobri o valor, no caso aí, né? O valor de A, né? Que é 100, que eu já coloquei aqui. Aqui é o valor de A. Descobri o valor de H, descobri o valor, no caso de C, falta descobrir o valor de B. O valor de B, vou aplicar o Teorema de Pitágoras novamente nessa outra figura aqui, ó. Então, eu vou fazer uma divisão aqui e vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Já estou terminando, viu, turma? E aí vai ficar o seguinte, né? Vai ficar aqui, ó, a hipotenusa, que é 100 elevado ao quadrado. 100 elevado ao quadrado é 1.000. Vou colocar aqui, né? 100 elevado ao quadrado é 1.000. É igual a 60 elevado ao quadrado, né? 60. Confundi aqui, ó. 100 elevado ao quadrado, pessoal, é 10.000. É 10.000, estou confundindo, ó. 100 elevado ao quadrado, que é a hipotenusa. A hipotenusa elevada ao quadrado, 100 elevado ao quadrado é 10.000, é igual a 60 elevado ao quadrado, que é 3.600, mais H elevado ao quadrado. Né? Só coloquei direto aqui os resultados. Mais B, não, professor, ao quadrado. B. Obrigado, Valeriano. Estou confundindo. Mais B
elevado ao quadrado, que eu estou querendo descobrir esse carinha ali, que é o B. Vou passar para o outro lado, vai ficar aqui, ó, 10.000, certo? Menos 3.600 é igual a B ao quadrado, beleza? 10.000 menos 3.600 dá igual a 6.400, que é igual a B elevado ao quadrado. Jogo aqui para o outro lado, vai na forma de raiz quadrada, certo? Que é igual a B. Raiz quadrada de 6.400 é igual a 80, que vai ser igual a B. E esses são todos os resultados. Galerinha, já peguei 3 minutos aí do tempo de vocês. As dúvidas vai ficar, né, para a próxima